A presença de um único porta-aviões pode alterar significativamente a força militar de uma nação. Essas embarcações representam alguns dos ativos mais formidáveis no arsenal militar de qualquer país. Legalmente, os porta-aviões podem posicionar-se até 22 quilômetros de qualquer costa, conferindo uma influência estratégica incomparável, especialmente considerando que uma grande parte da população global reside até 100 quilômetros do mar. Embora inúmeras embarcações militares possam lançar helicópteros, apenas 19 porta-aviões em todo o mundo são capazes de lançar aviões de asa fixa. Os Estados Unidos possuem a maior frota, com 11 porta-aviões, enquanto outros países como China, Tailândia, Índia, Rússia, França e Itália possuem 1 ou 2 porta-aviões cada. Operar esses porta-aviões colossais, que requerem mais de 6.000 pessoas e podem permanecer no mar por até um ano, é semelhante à administração de cidades flutuantes. A habilidade operacional de porta-aviões avançados como o Charles de Gaulle da Marinha Francesa, capaz de lançar uma aeronave a cada 30 segundos, é notável. No entanto, apesar de suas vantagens estratégicas, os porta-aviões apresentam desafios operacionais significativos, principalmente dependendo de suas aeronaves para capacidades ofensivas, e possuindo armamentos defensivos limitados. Devido à sua vulnerabilidade, os porta-aviões nunca viajam sozinhos, em vez disso, operam dentro de grupos de ataque de porta-aviões compostos por cruzadores de mísseis guiados, destroyers, submarinos e navios de suprimentos. O porta-aviões serve como navio capitânia, coordenando as ações do grupo sob o comando de um almirante. Embora os porta-aviões americanos e franceses possuam energia nuclear, possibilitando navegação prolongada e sem reabastecimento, eles ainda requerem o reabastecimento periódico de suprimentos essenciais e combustível de aviação. Esses reabastecimentos são frequentemente conduzidos no mar para manter a eficiência operacional e a segurança. Os navios de suprimentos dentro do grupo de ataque facilitam esse processo, navegando para portos próximos para reabastecimento, e retornando para reabastecer o porta-aviões em movimento. Isso envolve transferir combustível de aviação através de mangueiras lançadas do navio de suprimentos para o porta-aviões, garantindo capacidade operacional durante missões prolongadas. Existem 2 métodos para transferir suprimentos sólidos para porta-aviões. O primeiro envolve a fixação de paletes a carrinhos, que transportam carga para o porta-aviões como uma tirolesa. O segundo método, mais simples, porém mais perigoso, emprega helicópteros para levantar paletes do navio de abastecimento e transportá-los para o porta-aviões. Essas transferências acomodam suprimentos cruciais como alimentos, assim como itens menos críticos como correspondências. No entanto, as correspondências também chegam aos porta-aviões americanos por meios convencionais. Cada porta-aviões possui um endereço de correspondência semelhante a qualquer prédio nos Estados Unidos. Por exemplo, o porta-aviões USS Gerald R. Ford possui um endereço designado onde as famílias dos marinheiros podem enviar correspondência, custando o mesmo valor que o envio para qualquer outro endereço nos Estados Unidos, independentemente da localização do navio. Os marinheiros podem até mesmo encomendar pacotes online para entrega em seu navio. Correspondências expedidas podem alcançar porta-aviões navegando globalmente dentro de 10 dias a partir de um endereço nos Estados Unidos. Manter essa velocidade requer entregas mais frequentes do que as dos navios logísticos, mas os porta-aviões efetivamente funcionam como aeroportos flutuantes. Os porta-aviões americanos utilizam uma frota de C-2 Greyhounds como aeronaves de carga, fornecendo conexões de alta frequência entre porta-aviões e costa. Enquanto os porta-aviões navegam em águas globais, os pontos de coleta dos C-2 Greyhounds mudam para nações amigáveis próximas. Embora as correspondências contribuam para o moral da tripulação, elas são consideradas a carga de menor prioridade para os C-2 Greyhounds, que transportam principalmente peças de reposição para aeronaves. Apesar de serem semelhantes em tamanho a aeronaves civis como o Embraer 145, os C-2 Greyhounds operam em plataformas de pouso de porta-aviões relativamente curtas. Ao contrário de aeroportos comerciais com pistas de pouso longas, as plataformas de pouso de porta-aviões são significativamente mais curtas, com cerca de 330 metros. Para compensar, os porta-aviões dos Estados Unidos e da França utilizam sistemas de catapulta para acelerar as aeronaves até a velocidade de decolagem em questão de segundos.
Isso permite o lançamento de aeronaves de grande porte das plataformas compactas dos porta-aviões. Em contraste, porta-aviões como os da China e Índia, que não possuem catapultas, só podem usar aeronaves mais leves e de curto alcance capazes de decolar de pistas muito curtas. Ambos os tipos de porta-aviões utilizam cabos de desaceleração para que as aeronaves sejam capturadas durante o pouso, facilitando a rápida desaceleração dentro do espaço limitado disponível. Ao contrário de outros porta-aviões, que só podem acomodar aeronaves capazes de pouso vertical, esses porta-aviões dependem de equipamentos de desaceleração para operações de pouso. A tripulação do porta-aviões opera em meio a um caos meticulosamente organizado, com o pessoal distinguido pela cor de suas camisas. As camisas amarelas supervisionam o movimento das aeronaves no convés, enquanto as camisas azuis auxiliam em várias tarefas como operar elevadores e entregar mensagens. As camisas vermelhas lidam com o manuseio de munições, enquanto as camisas roxas gerenciam o reabastecimento de aeronaves. As camisas verdes abrangem vários papéis, incluindo equipes de catapultas, pessoal de manutenção e manipuladores de carga. As camisas brancas desempenham diversas funções, incluindo o auxílio no pouso de aeronaves e o fornecimento de assistência médica. As camisas marrons, usadas pelos capitães de aeronaves, supervisionam a preparação das aeronaves para o voo, distinguindo-se daqueles que pilotam as aeronaves. Apesar do tamanho limitado do convés de voo, os porta-aviões podem abrigar até 100 aeronaves, utilizando elevadores enormes para transportá-las entre o convés de voo e o hangar abaixo. Cada porta-aviões americano acomoda cerca de 6.000 pessoas, com aproximadamente 3.200 envolvidas nas operações do navio, desde a manutenção dos motores até o comando da ponte. Muitas tarefas ocorrem abaixo do convés, já que o convés de voo serve principalmente para operações de voo, levando a períodos prolongados sem luz solar para alguns membros da tripulação. Um adicional de 2.500 pessoas compõe o grupo aéreo do porta-aviões, desempenhando papéis semelhantes aos de uma base aérea terrestre, incluindo controle de tráfego aéreo, manutenção de aeronaves e pilotagem. O pessoal alistado geralmente compartilha alojamentos apertados, enquanto os indivíduos de patente mais alta desfrutam de acomodações mais espaçosas. Apesar de oferecer amenidades como lojas, academias e salas de estar, o espaço permanece escasso devido à grande população do navio e ao foco operacional. Enquanto alguns questionam a relevância dos porta-aviões na guerra moderna, os Estados Unidos os empregam não apenas para combate, treinamento e defesa doméstica, mas também para projeção de poder. Tipicamente, um porta-aviões americano é enviado para alguma parte do mundo, garantindo uma presença constante. Esses porta-aviões ostentam velocidades impressionantes, capazes de alcançar destinos como o Oriente Médio a partir de Norfolk, Virgínia, em apenas uma semana, enfatizando sua agilidade e significado estratégico. No Pacífico, os Estados Unidos têm uma vantagem significativa com o porta-aviões USS Ronald Reagan estacionado em Yokosuka, Japão, possibilitando alcançar destinos como as costas da Coreia do Norte em apenas 29 horas. Os porta-aviões americanos frequentemente atravessam os oceanos do mundo, servindo como um lembrete da força militar dos Estados Unidos. Por exemplo, o USS Ronald Reagan completou um período de navegação de 4 meses de agosto a dezembro de 2018 sem se envolver em combate, passando grande parte do tempo no Mar da China Meridional, uma área de tensão entre a China e Estados Unidos. Na Ásia, os porta-aviões americanos visitam regularmente a Península Coreana para afirmar sua presença, especialmente durante períodos de tensão elevada, como em novembro de 2017, quando 3 porta-aviões americanos se aproximaram das costas coreanas. No entanto, apesar de seu poder formidável, os porta-aviões permanecem alvos vulneráveis, especialmente na era de drones furtivos e mísseis de precisão. O potencial afundamento de um único porta-aviões dos Estados Unidos poderia resultar em baixas militares significativas e na perda de bilhões de dólares em ativos. Embora nenhum porta-aviões tenha sido afundado desde a Segunda Guerra Mundial, incidentes recentes durante jogos de guerra levantam preocupações. Em 2005 e 2015, submarinos suecos e franceses derrotaram porta-aviões dos Estados Unidos em cenários de combate simulados, indicando vulnerabilidades nas defesas dos porta-aviões. Isso destaca a vulnerabilidade dos porta-aviões apesar de seus robustos sistemas de defesa.
No entanto, os Estados Unidos já comissionaram o primeiro de 10 porta-aviões de uma nova classe, enquanto China, Índia e Reino Unido estão construindo seus próprios porta-aviões. Pelo menos no futuro próximo, apesar dos debates sobre sua relevância, os porta-aviões provavelmente permanecerão como peças proeminentes na guerra naval. Você já esteve ou viu um porta-aviões? Como foi essa experiência? Compartilhe conosco na seção de comentários abaixo.